Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os ataques que CACR11 e a gestora Cartesia vêm sofrendo aqui nos últimos dias. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, recentemente aqui o fundo andou recebendo alguns ataques entre aspas, né, da Daicoval, a antiga administradora aqui do fundo da Cartesia, e também do portal Valor Invest, que fez uma postagem aqui de uma reportagem, fez aqui uma reportagem batendo bastante no fundo. E além desses dois, é bom lembrar que se a CR11 e a Cartesia recebem pancada já há bastante tempo de outros players também, né? Tem a Infinite Corporações, que tem um rolo antigo aqui com a gestora. Tem também o banco que ancorou o fundo, né, que é quem está por trás aqui desse short pesado aqui contra um fundo que inclusive deu um salto aqui no dia 9 de abril. Deve estar relacionado a essa matéria que foi postada, né? Nossa, veio um saldo, saiu de 232 mil cotas em posição vendida para quase 250 mil cotas vendidas. Então, acho que isso aqui ajuda a explicar por que que a CR11 está caindo e até que está segurando bem, tá? Mesmo com tanta gente batendo assim no fundo. Ok, e antes de explicar o que está acontecendo, aqui para quem não reconheceu a cena, tá meio ruinzinha, não consegui achar essa cena aqui com uma qualidade maior. Esse aqui é do filme Guerra Infinita, né? Lá da Marvel. Aqui tem o Homem de Ferro lutando aqui contra o Capitão América e esse rapaz aqui que eu esqueci o nome, tá? Se alguém se lembrar, deixa aí nos comentários. Ok, então vamos para o que está acontecendo. Aqui na quinta-feira, na verdade foi dia 8 de abril, né? Na quarta-feira, dia 8 de abril, a Cartes recebeu um pedido de esclarecimento da B3 e da CVM para explicar o que estava acontecendo com essa matéria aqui desse site Valor Invest, né? Que aqui ó, vou ler o aqui ó. Em notícia veiculada pelo jornal Valor Invest em 8 de abril sob o título O caso do fundo imobiliário CACR11 ensina que olhar só dividendos pode levar ao erro. Consta, entre outras informações, que a análise de documentos públicos do fundo aponta risco de fluxo de caixa, fragilidade de garantias e incerteza contábil, mesmo diante de dividendos elevados. Então aqui a BTC vem pedir para explicar isso aqui, né? Tem que certeza contábil, fragilidade de garantias. Então, daí aqui a gestor recebeu esse esclarecimento e e deu a resposta. Agora eu vou detalhar para vocês nessa resposta que a gestora deu. Então, com relação à abstenção de opinião do auditor independente. Para quem não sabe, anualmente a contabilidade dos fundos são analisadas por uma empresa independente, por uma empresa de auditoria. Aqui no caso das demonstrações financeiras. Esse aqui é um documento que muita gente nem dá muita bola, porque é documento de contadores, né? Não é nada, não é nem um pouco amigável aqui para investidores como nós, até mesmo eu que tenho um pouco de contabilidade básica, tenho uma dificuldade enorme de analisar esse tipo de documento. Mas enfim, aqui o auditor ele se absteve de dar opinião, inclusive algo que já aconteceu nos fundos da Equitar, né? Por falta de informação. Daí, a Cartésia, ela explica que a antiga administradora de CACR11, a Daicoval, o banco Daicoval, ele não forneceu as informações necessárias. Esse banco que fez a administração do fundo entre 1º de janeiro e dezembro de 2025. Que lembro vocês que esse banco ele vinha sendo atacado pela Infinita, tá? Então, a situação aqui parece que não foi muito amigável nessa troca de administração. Pode ter sido aqui uma saída contra a vontade. Eu até cogitei que a Decoval também não queria continuar, já que estava muito rolo, recebendo ataques. Mas parece que não foi uma saída nem um pouco amigável, tá? E então aqui o gestor ele explica que a auditoria não conseguiu fazer porque basicamente a Decoval não entregou os documentos necessários, que é até o dia 31 de março,
esse recebimento aconteceu no dia 6 de abril. Então, o auditor ele começou a olhar o balanço de demonstrações financeiras após o prazo de entrega, né? Então isso aqui explica de forma inequívoca o motivo da abstenção na análise das demonstrações financeiras. Continuando. Ok, vamos ver o próximo ponto aqui. Ok, agora aqui, esse foi um documento bem longo, cerca de 8 páginas. A Cartese começa a explicar as acusações de irregularidade nos rendimentos. Aqui foi uma parte bem, que palavra utilizar aqui, bem papo de advogado, né? Falando que não, que negando, né? Negando tudo que está acontecendo, esses questionamentos aí de que eles estão fazendo distribuições é, respeitando aqui as questões das normas, né? No entanto, a gente está ciente de que os gestores de que está acontecendo aportes subsequentes em alguns CRIs. Aportes que estão indo para fundos de juros que depois fazem o pagamento, a remuneração desses CRIs e é feito para pagar, né? Fazer o pagamento de CRIs, já que aqui muitos projetos nem sequer foram lançados, ou seja, não geram caixa. Então, basicamente, o que o gestor está fazendo aqui, ele está fazendo essa apostas subsequentes para não matar os empreendimentos, né? Aqui a expectativa da Cartésia é que esses projetos, ele vai dar esses aportes subsequentes aqui para não parar o fluxo de pagamento do juros de correção monetária, dando carência na amortização, né? Mas que com o tempo, daqui a algum tempo, a gente vai ter o lançamento desses projetos, vai começar a ter a geração de caixa com o lançamento, com as vendas, e com isso vai acontecer a quitação tanto desses valores que originalmente foi emprestado, mas esses aportes subsequentes. Ok, então aqui é uma situação realmente bem questionável, tá? Que merece sim um questionamento sobre essa forma que o gestor encontrou para manter o rendimento é, alto, como a gente continua observando. Se não fosse por esses aportes subsequentes, se a CR11 não conseguiria manter nem sequer esse 1,20 por cota que ele vem pagando atualmente. Ok, agora aqui sobre o questionamento a respeito da alavancagem que o fundo tomou. Aqui, mais uma vez, é bastante papo de advogado falando que está tudo ok aqui com o que ele está fazendo. E realmente, aqui fazer uma operação compromissada não tem nada de errado nisso. Mas o questionamento é por que está fazendo essa alavancagem? Por que precisou pegar dinheiro emprestado no mercado? Está faltando aqui liquidez? Então, também é um questionamento válido aqui feito pela matéria, tá? Aqui não tem nada de legal no fundo tá falando compromissada, mas aqui a gente tá fazendo o julgamento de por quê? Por que tá precisando fazer essa alavancagem? Por que não colocou no relatório gerencial? Pelo menos eu não estou me recordando dele ter comentado que está fazendo alavancagem. Como é que é a situação? O fundo está precisando de dinheiro? É realmente, como eu disse, um questionamento válido. Agora aqui o gestor ele trouxe algumas explicações sobre a situação do CRIs, inclusive trouxe algumas informações adicionais que não estavam no relatório gerencial, até algumas boas notícias. Então, aqui o gestor do CACR11 ele começa explicando a situação de que aqui, ó, incorporador e devedor original dos CRIs demonstraram aptidão para fazer os projetos, acabou que nem foram lançados e que assim teve a intenção de vender os ativos, né? E aqui o comprador aparentemente foi a Cian, né? Agora aqui um ponto que não ficou claro se a Cian, ela deu um aval dela para esses projetos, ou então se ela é apenas a consultora, incorporadora. Algo que eu não sei dizer, tá? E para ser bem sincero, a Cartese ela parou de me responder os e-mails que eu fazia para ela. Isso aqui não é algo bom. Antes de vir toda essa dor de cabeça aqui com o fundo, eu
eu sempre foi respondido pelos gestores, mas de um tempo para cá não tem mais respondido, não, a gestão não tem me respondido mais os e-mails. Mas também temos que elogiar aqui um ponto, né? O gestor Cartesi ele não se enfiou dentro do buraco, escondeu, né? Dentro de uma caverna, igual o pessoal da Equitare, que nunca mais a gente viu em live, nunca mais deu comunicação, relatório gerencial é só o mínimo. Pelo menos a Cartes, ela vem respondendo nos relatórios, fez aqui esse documento bem extenso, respondendo a matéria, mas quem está fazendo questionamento para eles não está sendo respondido, pelo menos eu não estou sendo respondido, né? E aqui aquele ponto que eu disse que era uma novidade muito positiva aqui para a CACR11. Aqui é os trechos que eu marquei em verde. Não obstante, reservas do Amalfi, que é um antigo CRI Viva, que representa mais de 20% de CACR11, já somam 110 unidades das 378 ofertadas na fase 1, em valor de cerca de 20% superior ao utilizado na modelagem do CRI. Ou seja, aqui a gente já tem uma venda de quase 30% da oferta do lançamento que ainda vai acontecer, e ainda por cima foi 20% superior ao valor que estava sendo feito aqui na modelagem da expectativa de R$ 1 bilhão em valor de venda desse projeto. Então aqui é um ponto que muita gente fazia questionamentos, né, devido ao local aqui onde está sendo desenvolvido esse projeto, né, aqui em Itaparica, tinha um monte de questionamento de que a logística para chegar na região é ruim, que dependia da ponte, essa ponte vai sair ou não. Aqui é um ponto que eu deveria até ter pesquisado, tá? Como é que está a situação da ponte Salvador e Itaparica. Tinha promessa, tá? De começar a construir. Deixe nos comentários também se vocês já sabem. Eu deveria ter. Aqui é um ponto que realmente eu deveria ter pesquisado antes de começar o vídeo, mas agora já foi. Ok, mas com certeza que é muito, mas muito positivo mesmo, tá? Tá demonstrando que tem demanda comercial e que as estimativas das garantias estavam sendo conservadoras, de que eles estão conseguindo vender e a um bom preço. Então, realmente, isso aqui é uma notícia excelente para a CACR11. No entanto, também temos más notícias, né? Aqui, ó, o projeto Santander, outro que é muitíssimo representativo para a CSR11, o projeto Santander tem sua arquitetura redesenhada por consagrados arquitetos, considerando a possibilidade de embandeiramento para otimização de VGV. Olha, aqui é um projeto que realmente está meio travado, né? Já não está saindo do lugar, não saiu do papel. É um pouco. É que um projeto realmente tem bastante questionamento, né? E conforme eu até coloquei aqui no meu vídeo anterior, aqui que tá havendo pouca evolução aqui nesses projetos CACR11. Detalhe que eu ainda não tinha essa informação, né? De que estavam com essa reserva lá no projeto Amalfi. Mas, enfim, ainda tem alguns projetos aqui que estão andando de forma bem lenta. Lembrando que já tem uns 6 meses aqui desse cara, né? Acho que foi lá no mês de fevereiro que começou todo esse rolo. Ok, continuando aqui com mais alguns detalhes dos projetos. Aqui eles falam sobre o projeto Real Park, que está na fase de fundação. Isso aqui eu comentei no meu último vídeo. Esse Real Park até eles colocaram aqui algumas imagens, aqui ó, a parte fundação. Então realmente está bem feio aqui esse aqui, né? É bem feio mesmo. Aqui eles colocam que a estratégia é dar uma melhorada aqui nesse campo de obra, como é que é mesmo? Aqui nas obras, né? Dar uma melhorada aqui, não essa coisa horrorosa, para então começar a fazer as vendas, que a expectativa deles é melhorar o valor que eles vão conseguir nas vendas a partir de um estágio mais avançado nas obras.
obras que estão, cadê? Acho que em 8% o andamento de obras. Aqui, ó, 8,51. Então, é um empreendimento que não está parado em termos de obra, comercialmente está parado, mas, segundo eles, é de forma estratégica para conseguir um preço melhor. Ok, vamos ver se tem mais aqui algum trecho. Eles falam aqui que o prazo estimado é até 4 meses. Agora eu não lembro de quando que começou a contar esses 4 meses, tá? Enfim, acho que não deve demorar tanto assim para recomeçar, para acontecer o lançamento do empreendimento. Ok? Prosseguindo. Agora sobre o empreendimento Helvetia. Esse empreendimento que está sendo tocado aqui pela Steel Corp. Lembrando que Steel Corp é do Roberto Justus, né? Aquele mesmo da série O Aprendiz. Então, aqui pelo menos a gente tem alguém grande por trás, né? Alguém bastante dinheirado, o que reduz o risco aqui do empreendimento. E aqui eles falam que teve uma mudança aqui nos projetos, teve que conclusão das obras da fase 1, que eram de 12 casas, mas foi postergado aqui pela intenção do incorporador de venda dos imóveis para investidor institucional com estratégia de renda fixa, locação. Então teve aqui uma mudança de rumo, né? Aqui eu cheguei a mandar e-mail para o gestor questionando o que foi que aconteceu, mas fui ignorado. Nem sequer mandou uma mensagem aí falando que não poderia falar comigo, finalmente, que transformações têm que ser passadas no relatório. Não me deu muita bola, sabe? Mas, enfim, faz parte. Apesar de que até recebi um e-mail de que falando que não pode falar nada, até que é melhor do que não nem sequer ser respondido, né? Mas, enfim, aqui é um caso que também merece atenção. Ok, agora aqui para finalizar, eles falam sobre a situação do fundo Bertford, que faz parte aqui daquela disputa lá com a Infinita Incorporadora. Aqui a Cartésia já começa dando uma patada lá no portal Valor Invest. Vou aqui ler para vocês o trecho. Em 2020, conforme com os relatórios gerenciais mensais, o CACR11 adquiriu os CRs lastreados em direitos creditórios em que Infinita Negócio figurava como devedora, relacionados aos empreendimentos Town.co, Life.co e Parque, e não Savoy, Santo André e Real Park, como indevidamente mencionado pela matéria, todos na cidade de Porto Alegre. Então aqui uma bela de uma cutucada da Cartésia no portal, né? Aqui realmente uma informação básica do básico mesmo. Então, aqui já demonstra que o pessoal não estava muito bem informado, não, tá? Isso aqui é uma informação extremamente básica sobre CACR11. Se tivessem me contratado para dar uma auxiliada, talvez não tivessem escrito besteira, né? Mas, ok, aqui eles complementam que já tem 2 anos que a CR11 não tem qualquer participação aos CRs da Infinita. E aqui realmente foi uma situação bem esquisita, né? Teve um terceiro aqui que comprou esses CRIs de uma incorporadora bem enrolada, né? Enfim, mas é um caso esquisito, mas que realmente CSR11 não tem nenhuma exposição mais essa questão da Infinita. Realmente aparenta ser coisa do passado. Ok, então seria essa aqui a situação. Agora eu vou concluir aqui para vocês. Olha, tem alguns motivos aqui que realmente o Valor Invest bateu aqui no fundo que realmente não era justo, apesar de que, como eu mostrei aqui para vocês, teve alguns pontos que merecem sim questionamento sem a CR11. E a situação no fundo é realmente de monitoramento bem próximo, tá? É assim, mesma história que eu disse no último vídeo. Não tem nada cravado aqui que o fundo já está tranquilo, de que a situação difícil que o fundo venha passando já é coisa de passado. Tem que acompanhar mês após mês. E lembrando que eu tenho feito vídeos aqui mensalmente sobre o fundo. Então, se você tem esse CSR na carteira, é obrigatório você acompanhar os vídeos aqui do canal. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.